Que privilégio estar com você mais uma vez em nosso programa Encontro com a Esperança. Hoje seremos abençoados pela meditação da Palavra de Deus no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Queridos amigos e irmãos, todos nós desejamos que a nossa igreja seja uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Neste texto que lemos, nós encontramos Lucas realizando um dos primeiros resumos para relatar como era a vida da igreja que recebeu o Espírito Santo de Deus. Aquela igreja que experimentou um grande avivamento em Jerusalém. Aquela igreja que alcançou até os sacerdotes que se opunham à fé. Uma igreja que tinha milhares de pessoas crendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus e vivendo para glorificá-lo e exaltá-lo. Ao olharmos para este resumo da igreja, nós conhecemos aqui uma igreja que abençoa o mundo. E o nosso desejo é que a nossa igreja seja uma bênção para este tempo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ao olharmos para a palavra de Deus, o texto nos diz que uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja unida. O texto nos diz que da multidão dos que creram, aqueles milhares de crentes, era só um coração e a alma. Queridos amigos e irmãos, o nosso corpo só tem um coração. E todos nós só temos uma alma. Essa é a linguagem poética que Lucas usa para dizer que eles são literalmente um só corpo. A ponto de que o texto nos diga que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. A Igreja de Cristo experimentava verdadeiramente o amor na prática. Tudo isso é uma resposta à oração que o Senhor fez lá em João 17, 20 e 21, quando Jesus, na sua oração sacerdotal, clamou ao Pai dizendo: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, ó Pai, em mim, e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou pelos discípulos e orou por todos nós, discípulos de todos os tempos, para que nós vivêssemos em unidade, como Ele é um com o Pai. E se nós vivermos de fato em unidade, todos aqueles que estão ao nosso redor ficarão impactados pela unidade que nós temos no Evangelho, na palavra. E vendo o amor de Deus na prática, eles serão dissuadidos e desejarão fazer parte do povo de Deus. Há uma frase do grande teólogo Philip Melanchthon, que era apoiador e auxiliar de Martinho Lutero, na qual ele diz: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, caridade. Com isso, Melanchthon queria dizer que, na doutrina das Escrituras, nós não abrimos mão, nós vivemos em unidade. Em questões que não são essenciais, que não, de fato, comprometem a doutrina do Evangelho e a palavra de Deus, pode haver liberdade. Há alguns que gostam de cantar mais cânticos, outros cantam mais hinos, outros preferem corais. O que importa é que Deus seja adorado em espírito e em verdade, com decência e ordem, conforme as Escrituras ensinam. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas Melanchthon termina dizendo: em todas as coisas, caridade. Ou seja, em tudo que fizermos, devemos de fato demonstrar o amor em nossa vida. Jesus disse que nisto conhecerão aqueles que são seus discípulos, em vos amardes uns aos outros.
Ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Queridos amigos e irmãos, que nós na igreja não amemos só de palavra, mas que nós amemos de fato e de verdade. E que as pessoas que entrarem em nossas igrejas vejam o amor de Cristo, o cuidado que temos com os nossos irmãos e fiquem impactadas e digam: aqui é o meu lugar, porque aqui eu estou vendo o amor de Jesus manifesto na prática. Que Deus nos dê a bênção de viver em unidade, de lutar pela unidade, que é a unidade do Espírito Santo de Deus. Querido amigo e irmão, o que caracteriza uma igreja que abençoa o mundo? Ela é uma igreja unida. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja bíblica. O versículo 33 de Atos 4 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia abundante graça. A pregação dos apóstolos era caracterizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando eles pregavam, você percebia o poder de Deus agindo na vida deles. E Lucas é mais explícito ao dizer que sobre todos eles havia abundante graça. A graça de Deus era derramada sobre eles quando pregavam a Escritura. E a graça de Deus enchia o coração das pessoas. E elas eram transformadas pelo Evangelho de Jesus. Uma igreja bíblica é aquela que vai pregar a palavra de Deus com poder. Mas para pregar a palavra de Deus com poder e cheio de graça, você precisa pregar com fidelidade o texto bíblico. Você precisa pregar o texto bíblico apontando para Jesus. Mas você tem que ter orado antes de pregar, para pregar não na sua capacidade, mas na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Mas essa pregação bíblica cheia do poder de Deus era uma pregação testificadora, porque o texto diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho. Eles viram a morte de Jesus. Eles viram a ressurreição de Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles podiam dizer quem eles eram antes de Cristo, como foi que aconteceu quando Cristo os encontrou e quem eles se tornaram depois que Jesus entrou na vida deles. Se nós, amados irmãos, queremos ser uma igreja bíblica, nós temos que pregar a transformação que o Evangelho de Jesus traz para a nossa vida. Mas essa pregação é vitoriosa, porque eles dão testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. A tumba não pôde detê-lo. A morte não pôde segurá-lo. No terceiro dia o anjo do céu baixou, a pedra ele rolou, o Espírito, a vida no Cristo soprou, da morte ele se levantou, Jesus Cristo está vivo, o Senhor ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo e irmão, louvado seja o nosso Deus. Você tem que pregar a palavra, você tem que pregar o Evangelho, se você deseja ser um instrumento de Deus, para que a igreja de Cristo abençoe o mundo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos dê a bênção de sermos igrejas bíblicas, onde se prega mensagem bíblica, exposição bíblica centrada no Evangelho, testemunho do Evangelho de Cristo, onde oramos e pregamos no poder do Espírito Santo, onde pregamos a vitória do Senhor Jesus e dizemos ao povo que Ele voltará para restaurar aqueles que são seus. E que com a volta dele nós reinaremos com ele eternamente. Pregue a palavra com fidelidade. A igreja só vai abençoar o mundo quando ela pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que mais caracteriza uma igreja que abençoa o mundo? Uma igreja que abençoa o mundo é unida, é bíblica, é relevante. A palavra de Deus nos diz que aqueles que tinham posses vendiam suas propriedades e traziam suas ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. E as ofertas eram divididas para o povo de Deus, conforme cada um tinha necessidade. No texto mais adiante, a palavra conta a história de um homem chamado José, que é Barnabé, que tinha uma fazenda, um campo. Ele vendeu a sua fazenda e deu toda a oferta da fazenda para os apóstolos. Veja bem que não há uma determinação dos apóstolos. Não há uma obrigação de dizer: você tem que repartir seu bem com seus irmãos. Não. Há um ensino bíblico, mas o Espírito Santo é que convence voluntariamente aquelas pessoas. E elas abrem mão de parte do que têm para cuidar dos seus irmãos, para tirá-los da pobreza, para que eles sejam sustentados. E assim a igreja faz toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós pregamos o Evangelho, irmãos, e não abrimos mão da nossa mensagem. Mas enquanto pregamos o Evangelho, nós também fazemos boas obras. Nós servimos na prática, nós ajudamos os pecadores, nós buscamos fazer boas obras para a honra e para a glória do nome de Jesus. Boas obras não salvam. O que salva é a fé no Evangelho de Jesus. Mas quando eu tenho o amor de Deus em minha vida, eu me levanto para abençoar aqueles que estão sofrendo.
Por isso nós aconselhamos, nós abençoamos, nós cuidamos dos necessitados, demonstrando assim o amor de Deus na prática. Nós queremos ser uma igreja relevante que transforma a cidade, o estado, o Brasil e o mundo inteiro para a honra e para a glória do nome de Jesus. A sua igreja tem abençoado o lugar em que ela está plantada? Que Deus faça com que nós sejamos uma bênção para o nosso bairro e para a nossa cidade. Uma igreja que abençoa o mundo é uma igreja unida, uma igreja bíblica, uma igreja relevante. Que Deus faça de nós essa igreja, em nome de Jesus. Amém.